sou assistente social do programa Mesa Brasil Sesc, na unidade operacional de Feira de Santana. Gostaríamos de agradecer o convite desse seminário, consequentemente desse curso de especialização de tecnologia social, para nós estarmos aqui abordando um pouco e divulgando sobre o programa Mesa Brasil Sesc, o qual eu faço parte, e o projeto sistemático dele, que é a Rede Recostura. Pode passar. Bem, para poder entrar, antes de entrar propriamente no assunto do programa Mesa Brasil, nós vamos abordar um pouco, contextualizar um pouco a respeito do cenário brasileiro. Eu gostaria de fazer uma pontuação em relação à apresentação de manhã. Foi brilhante do professor, que ele trouxe os aspectos pertinentes à questão da tecnologia social, E eu vou só fazer uma introdução para poder avançarmos. Então, contextualizando o Brasil, nós percebemos do sistema econômico capitalista, que é uma característica do Brasil, do cenário brasileiro, e o sistema neoliberal, perverso, onde o social fica bastante aquém em relação ao econômico, Então, assim, a questão do sistema neoliberal, quando traz para a gente a supervalorização do capital e traz para a gente um Estado mínimo voltado para atender essa demanda e não como regulador, nós percebemos que existe, consequentemente, consequências drásticas em relação a esse cenário, que é um cenário de desigualdade e exclusão social. Aqui nós estamos vivendo e temos, infelizmente, que conviver e participar. O Brasil também, ele, apesar de ter avançado economicamente, apesar de ter contemplado uma certa estabilidade econômica, ainda é um país de desigualdade e exclusão muito grande. E há um descompasso entre o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento social. Eles não crescem na mesma medida. Atualmente é um cenário de grande avanço e divulgação e de ampliação do cenário tecnológico-científico, mas o social ainda fica à mercê, fica em detrimento, causando esse descompasso. Então, a tecnologia vem como uma pressão dos movimentos sociais. É como o professor falou, a questão democrática, a nossa vida democrática é bastante recente. Tudo acontece a partir da pressão dos movimentos sociais, e a Constituição Federal é um dos marcos dessas conquistas, da garantia de direitos e da mobilização da população de forma organizada. Então, esse movimento, a tecnologia social, parte por essa pressão, onde é caracterizado pela capacidade criativa organizativa dos segmentos da população que estão em situação de desigualdade, estão em situação de exclusão e estão por conta de uma falta de acesso à renda, à divisão sociotécnica do trabalho, e aí a alternativa e vem como uma alternativa de um novo arranjo, um novo modelo para essa ascensão. E é fundamental na questão da tecnologia social, só queria pontuar, só para poder a gente entrar, na aplicação da ciência e tecnologia em prol do desenvolvimento social, que a tecnologia social faz, e muito bem. Essa hibridização de saberes, é o teórico e o prático, é o saber popular, fazendo parte da tecnologia e da ciência, o qual ela vai precisar desse apoio, Então, é um sistematizando e um aglutinado ao outro. Então, assim, como um conceito, esse conceito é oriundo do caderno, das publicações de caderno de tecnologia social, do ITES de 2007, onde a compreensão do conceito, a tecnologia como um conjunto de conhecimentos, processos e métodos
empregados em dimensões sociais. Ao empregarmos o social, entendemos que este conjunto de conhecimentos, processos e métodos deva estar à disposição da sociedade, visando a efetivação e a expansão de direitos, assim como o desenvolvimento social. Esses cadernos e essas publicações, elas podem ser acessadas através do site do Instituto de Tecnologia Social, www.its.org.br. Bem, os fundamentos da tecnologia social, para pegar o gancho, para entrar propriamente no trabalho que nós fazemos no programa Mesa Brasil Sesc, é de transformação social, participação direta da população, inclusão social, melhoria das condições de vida, sustentabilidade socioambiental e econômica, diálogo entre diferentes saberes e acessibilidade e apropriação de tecnologias. Não adianta só nós sabermos fazer se nós não aplicarmos ao nosso saber fazer popular a tecnologia. Então, a gente precisa nos apropriar para que esse novo modelo possa realmente fazer a diferença e fazer a transformação social a que é pretendida. Os fundamentos da tecnologia social se assemelham muito, como eu falei, ao programa Mesa Brasil Sesc. O programa Mesa Brasil Sesc é um equipamento privado de segurança alimentar e nutricional. E o que é que a segurança alimentar e nutricional está fazendo aqui no seminário, sendo apresentado no seminário de tecnologia social? Antes de entrarmos com o programa, nós vamos falar um pouco do SESC. Eu represento a entidade. A entidade é uma entidade mantenedora de viés privado, sem fins lucrativos, onde os seus recursos são oriundos da arrecadação compulsória do comércio de bens e serviços e turismo. Foi criado e mantido pelo empresariado do comércio e desenvolve ações nas áreas de saúde, assistência, educação, lazer, cultura, esporte, né? E o programa Mesa Brasil é um dos programas de rede nacional que está inserido na atividade de assistência. Então, o SESC, o viés de atendimento do SESC é o atendimento ao comerciário e seus dependentes e à comunidade, contribuindo para a garantia, né, da qualidade de vida. Bem, o programa é uma rede de solidariedade no combate à fome e o desperdício de alimentos. Ele surgiu a partir de um cenário contraditório, paradoxal, que é o Brasil, por um lado, um grande produtor de alimentos, e, por outro lado, um Brasil onde se tem 16 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Um Brasil que sofre de inseguranças alimentares grave, leve e moderada. E aí, a partir desse cenário, o SESC pensou em articular um programa que contemplasse essas duas realidades, fazendo, não obviamente o que deve ser feito pelo poder público, que é o grande responsável, mas fazendo a sua parte enquanto setor privado. Essa rede é um programa que contribui para a segurança alimentar e nutricional, onde existem as instituições sociais e existem os parceiros doadores de alimentos e serviços. Então, esse programa é a ponte, é o mediador entre essas duas vertentes. Então, o slogan do programa é substanciado no busca onde sobra e entrega para onde precisa. Não é um programa assistencialista, porque ele traz como equipamento privado de segurança alimentar as ações emergenciais e as ações estruturais. As ações emergenciais é propriamente o acesso ao alimento, que é aquele alimento que perdeu o ponto de venda, de comércio, mas que ainda está apto e digno de ser consumido. Então, quando nós sensibilizamos o parceiro doador de alimentos, ele está ali, é um programa, né, que tenta possibilitar uma inclusão, a responsabilidade compartilhada entre os atores e aquele doador, né, tanto corporativo, de doações de alimentos,
industrializados que nós temos, mas a grande demanda do programa é aquele alimento que perdeu aquele ponto de comercialização, né? São os CEASAs, onde os atacadistas de hortifruti nos doa esse produto com essa característica. Então, as ações emergenciais perpassam por esse atendimento emergencial da questão da insegurança alimentar, e temos no programa, por conta disso, ele não é um programa assistencialista, porque vai e dá o alimento propriamente, não termina aí. Aí vem as ações estruturais, que é uma outra forma de acesso à segurança alimentar e nutricional, que geralmente, por ser um tema ainda muito novo, né, recente, começou a ter mais visibilidade há uns 12 anos atrás. Então, a questão da segurança alimentar é garantir a todos o acesso ao alimento em quantidade suficiente, qualidade, de forma contínua, sem perder o foco dos outros direitos socioassistenciais. Então, o programa tem a missão de contribuir para a segurança alimentar e nutricional dos indivíduos em situação de vulnerabilidade, a atuar na redução do desperdício, mediante a doação de alimentos, desenvolvendo ações educativas e promoção de solidariedade em todo o país. O programa Mesa Brasil Sesc. São 110 programas, está presente em todas as capitais e municípios brasileiros. Então, assim, essas ações estruturais faz parte da vertente objetiva ao outro lado do programa, que é o desenvolvimento das ações educativas. Então, não adianta a gente tentar complementar a refeição, né, com esse alimento que seria desperdiçado e, por outro lado, não contemplar para o que realmente garante a autonomia e contribui para a sustentabilidade, que são as ações educativas, que é o processo educativo. Então, no programa nós temos, entre as ações educativas, alguns projetos, dentre eles a rede Recostura, que é uma rede socioambiental de geração de renda. Por outro lado, nós temos, eu falei dos parceiros doadores de alimentos, e tem, por outro lado, as instituições sociais, que esse público de vulnerabilidade social, aqui nós nos reportamos, e são atendidos por instituições que prestam serviços socioassistenciais, comunidades terapêuticas para dependentes químicos, creches, orfanatos, centros comunitários, né? Então, é a outra vertente do programa. O Rede Recostura não foi um projeto que teve a intencionalidade de ser confeccionado para ser repassado. Não foi feito assim. As coisas foram acontecendo, essa Rede Recostura se trata de uma construção coletiva. Por quê? Tivemos um contato interinstitucional com uma empresa que é a Renova Lavanderia e Toalheiros. Ela é uma empresa que está presente em alguns locais do Brasil, Rio Grande do Sul, onde fica a sua matriz, tem aqui no Polo Petroquímico de Camaçari e tem em Maceió, né, tem em Alagoas. Então, ele nos procurou o SESC, fez um contato interinstitucional, porque ele precisava ser certificado, precisava ter uma certificação ambiental, e ele estava com muito resíduo de fardamentos. São os resíduos têxteis. Então, ele estava com muito... E ele gostaria de doar. Ele, como empresa, gostaria de doar, procurou o SESC para poder ver de que forma a gente poderia abarcar esses fardamentos. São os fardamentos da cliente Braskem, que são utilizados, exatamente, substituídos a cada 6 meses. Então, todos os funcionários, recebem esse fardamento, e a cada 6 meses eles precisam ser renovados. Então, a Renova estava com essa demanda de fardamentos, com esse resíduo, e nos procurou, né, para fazer a mera doação, porque sabia que nós atendíamos em instituições sociais, então fazer essa doação de fardamento para vestuário das pessoas. E aí, o SESC recebeu essa doação, agregando mais essa demanda, além do alimento, agregando essa demanda, e aí, internamente, conversamos e verificamos que, assim, a doação, o repasse desses jeans
não iria transformar e não iria mudar em nada a vida dos assistidos, das instituições que nós daríamos essa demanda. E aí nós pensamos, sentamos com as instituições e pensamos em elaborar um trabalho coletivo na perspectiva de agregar valor comercial a essas peças, né? Então, desde 2005, que nós começamos, né? Em 2006, foi no final de 2005, em 2006 começamos essa construção coletiva. Então, convocamos as instituições, como já fazemos ações educativas com eles, então convidamos, por conta da característica do produto, convidamos os que fazem parte de clube de mães, que tem artesanato, que trabalha com corte e costura, e começamos a interagir. E aí surgiu em Feira de Santana, aí foi ampliado, surgiu em Feira de Santana com essa proposta de agregar valor comercial a essa peça, transformar esse jeans, em customizar o jeans. Então, surgiu inicialmente de fazer o que nós sabemos fazer. Então, eu falo nós, as instituições agregadas ao programa. Então, o que é que elas sabem fazer? Artesanato. Então, vamos utilizar essas peças com esse viés, com esse foco de geração de renda, com esse foco de geração de recurso. E foi aí que foi ampliado, foi crescendo, as instituições foram se identificando com o produto e aí foi ampliado para Salvador, para o programa Mesa Brasil de Salvador, onde atualmente nós temos 12 instituições inseridas em Feira e 20 instituições inseridas em Salvador. O esboço do que nós percebemos a Rede Recostura é esse ciclo aí, né? O programa, cada um com a sua base de participação, assim como o programa tem na sua estrutura e diretriz e princípios a responsabilidade compartilhada, nós temos também na Rede Recostura, que são os parceiros, o programa e as entidades sociais, cada um com a sua base de competência, cada um fazendo o que se propõe e o que sabe fazer. Então, as entidades sociais, elas recebem esse fardamento, elas customizam as peças, elas comercializam essas peças, onde a comercialização é de inteira responsabilidade da instituição. Agora, como foi uma construção coletiva, esse retorno comercial, né, esse retorno de renda, ficou instituído que seria utilizado para melhoria dos atendimentos na comunidade, nessa instituição. Então, tudo que é comercializado, que é customizado com essa finalidade, a proposta é que volte para a instituição para que seja melhorada a qualidade, a garantia do atendimento ao público, né? E aí os parceiros, então as entidades sociais, então elas customizam, geram renda. O programa Mesa Brasil. O programa Mesa Brasil está aí nesse eixo como um articulador da proposta, como buscar parcerias para capacitar esse grupo, porque a gente percebe que não adianta só fazer o artesanato se a gente não tem mercado para escoar, não adianta a gente fazer um artesanato na perspectiva de lucratividade, não adianta a gente fazer o artesanato e ficar só para a exposição da comunidade e não avançar. Nós fazemos essa articulação, né, de captar parceria, de trazer capacitação, de profissionalizar essas instituições para que ela possa garantir e atingir o objetivo que é a comercialização, a geração de renda, com base na economia social, com base na solidariedade, com base no protagonismo social, com base nas características da economia solidária, né? Na cidadania, do preço justo, na análise de mercado. Então, a gente busca essa proposta junto aos parceiros. E os parceiros são aqueles que fomentam, tanto na doação dos resíduos têxteis, quanto na capacitação da rede. Então, o programa Mesa Brasil,
enfocando o que eu já tinha falado, utilizando a metodologia das redes sociais, desenvolve com a Rede Recostura a habilidade de reunir e organizar pessoas e instituições de forma igualitária, equânime, democrática e participativa, visando elaborar e implementar ações de promoção humana e institucional, contribuindo para o desenvolvimento econômico, ambiental, social, promovendo e integrando as entidades e fortalecendo os atores sociais. O público-alvo são os representantes institucionais, que a gente sabe que, por conta da escassez do recurso, aquela instituição que presta serviço socioassistencial na comunidade, ela tem é cíclico, né? Ela tem voluntários que nem sempre hoje estão, mas depois conseguem um trabalho e aí vão viver e partem para outras propostas, e aí termina ficando o representante, o gestor social, como esse membro. Ele fica sendo o ator social dessa rede, que são homens e mulheres em grande maioria, e os poucos homens que têm uma participação muito importante, e eles são membros de instituições sociais. Grande parte são os próprios gestores sociais, que são multifacetários e que terminam fazendo ali a capacitação, terminam fazendo as oficinas, né, participando, em geral, do processo, que desenvolvem técnicas de corte e costura, artesanato e dispõem de interesse para desenvolver ações de geração de renda e recurso na comunidade onde atua. O programa Mesa Brasil SESC, saindo um pouco da Rede Recostura, propõe e contribui para empoderar esses indivíduos, porque eles fazem muito pela comunidade. O que a gente discute e reflete muito é que tem que sair da natureza que ele foi criado, que a instituição foi criada, que é atender aquelas pessoas, aqueles cidadãos de direitos que estão ali à margem, estão ali excluídos, mas atendê-los de forma cidadã, mas sair desse contexto só do assistencial. Partir para a profissionalização, partir para a garantia de autonomia e sustentabilidade. Então, é a discussão contínua, processual, porque a gente sabe que a questão do assistencialismo é uma questão cultural, né? Eles fazem muito pela comunidade, mas eles não sabem verdadeiramente o seu papel, a fundamental importância que se tem. A gente está sempre refletindo e discutindo isso internamente. Então, os objetivos da Rede Recostura, enquanto uma rede de geração de renda socioambiental, é de promover a capacitação dos integrantes da Rede Recostura em temas ligados à organização comunitária, economia solidária, cooperativismo, autogestão, geração de renda e desenvolvimento sustentável. Estimular nos participantes o exercício de trabalho em rede, das trocas solidárias e produção coletiva do conhecimento. Promover a difusão do ecodesign e de desenvolvimento sustentável, porque, assim, a gente precisa agregar ao valor sustentável, a gente precisa potencializar a questão do consumo consciente. Não cabe aí uma proposta diferente dessa. Estimular a capacidade criativa, gerar recursos e renda com ganhos ambientais e sustentáveis através da confecção de produtos remanufaturados, oriundos de resíduos têxteis, a partir do trabalho em rede. Então, assim, o que é também um foco de discussão é que a gente não... nenhum trabalho artesanal concorre com produto industrializado. Agora, existe uma diferença muito grande, porque o produto artesanal, se ele tiver esse foco de participação coletiva, termina ganhando o mercado e ganha mesmo. Até porque tem uma grande parcela de grupos que já estão caminhando por esse viés de preferir o artesanal em relação ao industrial. E que é uma concorrência desleal, porque o produto artesanal demanda muito mais tempo, demanda muito mais aprimoramentos de técnicas, não se tem uma quantidade de peças tão grande, então é nesse viés aí. Colaborar para a redução do acúmulo de resíduos no meio ambiente através da manufatura de bens pós-consumo, que é esse fardamento jeans, que as caixas de papelão, que são as sementes e são os produtos que nós utilizamos para incrementar o artesanato. Na grande maioria são reaproveitados.
empoderar os participantes através de discussão de temas transversais referente à saúde, cidadania, educação e direitos sociais. Nós não podemos desagregar que aqueles indivíduos ali que são cidadãos de direitos, a gente precisa estar trazendo essa discussão dos direitos sociais, a importância das políticas públicas, a importância da mobilização social, pressionando um Estado que está à mercê, que está legislando, né, para o capital. Então, a gente precisa, não pode perder esse foco. Proporcionar a participação de vários segmentos da sociedade com base na responsabilidade compartilhada. Então, são esses objetivos que permeiam a rede Recostura. A gente percebe que existe uma concatenação da proposta de tecnologia e do que a rede, do que o programa Mesa Brasil preconiza. Então, houve meio que o inverso, né? O projeto foi sendo construído e aí nós verificamos que existe a identificação da tecnologia social como um projeto de tecnologia social, a rede Recostura. Então, os ganhos ambientais, o desenvolvimento ambiental sustentável, a certificação ambiental para a parceira doadora, combate ao desperdício não do alimento, nesse caso, dos resíduos têxteis, aproveitamento dos resíduos sólidos e atendimento a 3 R's da sustentabilidade, que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Os ganhos sociais, que não estão muito distantes daqueles fundamentos da tecnologia social, que é a inclusão social, a participação coletiva, a valorização humana, a solidariedade e a economia solidária. Não podemos deixar de contar como o objetivo do programa, o objetivo desse projeto tem, que é o da geração de renda. Então, essa comercialização promove o acesso a alimentos, promove o acesso a insumos, promove o acesso nós já tivemos até instituições que estavam para fechar, que estão envolvidos nesse projeto, elas estavam para fechar, a vigilância sanitária baixou lá, a cozinha não estava adequada, sob o ponto de vista higiênico-sanitário, e eles estavam para fechar. A gestora estava, né, de cabeça em pé, super preocupada, porque ela não podia fechar aquela creche comunitária, faz parte da periferia, de um bairro periférico de Feira de Santana, o Jorge Américo, e aí ela não podia, o compromisso que ela tem com as famílias e com aquelas crianças, ela atende em média 110 crianças, e ela ficou desesperada. Então, surgiu como proposta fazer um bazar comunitário, e aí promoveu na igreja, promoveu na comunidade, um bazar comunitário, um bazar solidário, e o recurso foi revertida para poder ela comprar o material, para poder não precisar ser fechada. Então, outro aspecto mensurável dessa caminhada é que, assim, uma instituição que fazia capoeira com as crianças, né, fazia em chão batido na área que eles tinham, e aí eles puderam também, a partir desse recurso, eles puderam bater, fazer um piso, fazer um chão para que as crianças tivessem mais comodidade para poder se capacitar no esporte. O fardamento que nós recebemos é esse fardamento aí, uma calça jeans e uma camisa mesclada, né? Em grande maioria. Agora nós já estamos recebendo de outras empresas, mas a grande maioria é o jeans ainda. O resíduo têxtil ainda é o jeans. Então, eles vêm muito por ser uma empresa, a Braskem, uma empresa de produto químico muito forte, né, de cloro, né, químico muito forte. Então, eles vêm danificados, vêm manchados, vêm rasgados e aí é transformado. Então, essa transformação está ilustrando aí, né, que ele não foi utilizado com viés de atender uma necessidade de vestuário, e sim atender uma proposta maior de transformação, né, de transformação social. Aí são os encontros, né? Metodologicamente, nós temos algumas etapas, alguns trabalhos que são desenvolvidos. Nós temos um encontro que é denominado até pela própria rede Tecendo a Teia, que ele tem um objetivo de contribuir para o desenvolvimento institucional e comunitário. É aí onde tudo acontece. Foi aí que aconteceu as reflexões e as discussões para se fazer, para se começar esse projeto.
é aí que nós conversamos, é aí que nós trocamos ideias, é aí que nós compartilhamos vida. Bem, aí são algumas peças que foram encomendadas pelo SESC. Então, nós, como articuladores, nós estávamos assim, o mercado, tá. Mas o mercado, um bazar comunitário, nós temos, aprendemos isso depois, né? De como colocar no mercado as feiras, as oportunidades de colocar o produto no mercado. E aí o SESC, a entidade mantenedora, como nós no programa Mesa Brasil, nós temos algumas datas comemorativas, onde nós fidelizamos os parceiros doadores de alimentos, Dia das Mães, Dia dos Pais, nós fidelizamos e agradecemos, uma forma de fidelizar e agradecer ao parceiro, nós compartilhamos um brinde, né? Repassamos para eles um brinde. E aí surgiu a proposta de por que não comprar da rede esses brindes para poder repassar. Então, no Dia das Mães, nós fizemos, foi construção da rede, assim, vamos fazer um avental, porque a grande maioria dos parceiros estão lá no SEASA e nas feiras livres. Então, vamos fazer algo útil que eles possam utilizar no dia a dia. E aí foi construído mesmo, como é que vai ser o babadinho, como é que vai ser o bolso tem que ser mais fundo, e aí foi construindo, saiu essa peça, né, que é um avental. No Dia dos Pais, nós fizemos essa mochila também, uma criação e construção coletiva do grupo. Nós temos lá no programa, como proposta educativa também, a Jornada de Alimentação Sustentável, que acontece em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, geralmente em outubro. Aproveito para convidar todos e todas aqui presentes. Acontece lá no SESC de Feira de Santana. Então, a sacola do evento foi também uma demanda da rede. Então, nós encomendamos da rede, que também fizeram. Essa palha ali, aquela parte mais clara ali, é uma palha que foi agregada ao produto de uma comunidade quilombola, lá em Biritinga, que nós também atendemos. E aí embaixo são portas-moedas da Renova, a própria Renova encomendou para o grupo, e aí com isso a gente contribui para a responsabilidade socioambiental e desenvolvimento sustentável. A forma de mostrar o nosso produto é levando para as exposições, participando das feiras. Essa exposição foi uma exposição que foi feita no SESC, no dia 1º de maio, onde o SESC faz uma festa para os seus comerciários independentes, e nós agregamos essa exposição. As instituições já estão atentas, e elas sempre participam de feiras, né? Nós já participamos da Feira do Semiárido, lá da UFES, a gente sempre é convidado pela UFES, nós sempre estamos lá expondo. Uma forma de desenvolver o trabalho em rede e estimular a geração de renda. Aí foi uma formação, aí que entra a parte da capacitação, que foi uma conjugação de esforços entre o CESOL e aí aglutinando um outro setor. Já falamos do privado, agora do setor público, na capacitação, na formação. Tivemos uma carga horária de 90 horas, o CESOL nos proporcionou essa formação em economia solidária, claro que agregando a metodologia do conhecimento popular, para que a gente possa falar e aglutinar e não excluir, e tentar falar de uma forma que todos entendam, né? Então, a qualificação profissional através da formação técnica em economia solidária, no sentido de construir as ferramentas para a gestão de redes produtivas. Aí foi o grupo, foram 6 meses, o semestre passado, foram 6 meses de formação. Foi bem interessante porque as pessoas se identificaram muito, os participantes, os representantes se identificaram muito com o curso, com essa formação, e nós tivemos 90% de presença, de assiduidade. Então, foi muito interessante. Culminamos com um certificado, aí é só para ilustrar que todos que fizeram o curso, o CESOL disponibilizou, junto com o SESC, um certificado, onde tivemos os módulos de economia solidária, aspectos jurídicos e contábeis, viabilidade socioeconômica, processo administrativo e gestão coletiva, design de produto, comercialização e elaboração de projetos, totalizando aí 90 horas de carga horária. É um início, né, da caminhada. A formação nunca pode parar. Aí já é a parte prática
São as oficinas de embalagens caixas, que tem até algumas ali ilustrando, onde as instituições, nós viabilizamos, o SESC viabilizou uma artesã com essa perspectiva, focado nessa perspectiva de economia solidária, de preço justo, e aí para poder agregar mais técnicas ao grupo. Então, fizemos cartonagem, aproveitamos as peças. Aí são os produtos do curso, as caixas, que dessa forma a gente conseguiu agregar mais uma técnica para os nossos produtos. Aí os produtos da oficina, esse daqui é o antes e o depois, uma caixa de celular que transformou, né, numa caixa, num porta-treco. Ali o MDF, que nós agregamos também o MDF, porque assim existem várias demandas e a gente também quis agregar o MDF para atender a demanda desse produto. Uma caixa de sorvete, de margarina, então assim, a gente está tirando no meio ambiente, protegendo o meio ambiente, transformando e comercializando. O SESC, enquanto entidade privada, ele não teria pernas para poder fazer e botar para frente um trabalho sem a possibilidade de agregar parceiros. Então, os parceiros nesse projeto é a Renova, que é a lavanderia industrial, e o CESOL, que é o Centro Público de Economia Solidária, que nós não vamos largar mais, viu, Cátia? Então, a mensagem final é que as fomes de conhecimento, inclusive, tendem a ser superadas ou minimizadas nas sociedades em que há democracia e participação cidadã. De Amartya Sen. Obrigada. Agora, nós vamos ver um vídeo. Rede Recostura, um projeto do programa Mesa Brasil Sesc Regional Bahia. O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos que contribui para a diminuição do desperdício em uma ponta e para a redução da condição de insegurança alimentar em outra. Em ambos os polos deste percurso, as estratégias de mobilização e as ações educativas contribuem para a solidariedade social, o desenvolvimento sustentável e geração de renda. Inspirado nessa filosofia, nasce o projeto Rede Recostura, uma parceria entre o SESC Bahia e a Renova Lavanderia. O Mesa Brasil Sesc Bahia ele integra uma rede nacional de combate à fome e ao desperdício de alimentos, presente no Brasil todo e em torno de 110 programas em todo o Brasil. Aqui na Bahia nós possuímos uma rede de 300 doadores e mais de 420 instituições cadastradas no programa. Além do acesso físico ao alimento, que é a doação direta desse alimento, nós promovemos também o acesso econômico ao alimento e os meios de obtenção para esse alimento, para que as instituições gerem seus próprios recursos ou parte desses recursos para adquirir o alimento e outros bens de consumo. E a partir daí surgiram vários projetos de sustentabilidade e entre eles o projeto Recostura. Desde 2006 nós temos uma parceria com a Renova Lavanderia que doa para o Mesa Brasil os uniformes dos seus clientes que após 6 meses de uso seriam descartados. Esses produtos, eles, uma vez que nós retiramos na rede Recostura, redistribuímos para as instituições e promovemos ações educativas, técnicas diversas em estilismo, capacitações em organização comunitária, em geração de renda, em economia solidária. O recurso oriundo dessa comercialização é totalmente revertido e gerenciado por essas instituições, até como forma, como estímulo à sua capacidade de gestão financeira. O projeto Rede Recostura tem como objetivos centrais a geração de renda, empreendedorismo social, a sustentabilidade, a capacitação e aprendizagem, o desenvolvimento institucional e a preservação do meio ambiente. A Renova tem um dos produtos que é a alocação de uniformes. Esse produto é uma terceirização absoluta e completa dos uniformes das empresas, no qual a gente faz toda a confecção do uniforme, a higienização do uniforme, tudo através de um software de rastreabilidade desse sistema,
onde o cliente se isola totalmente de qualquer dificuldade com a uniformização dos seus funcionários. Então, após esse uniforme estar inservível para o cliente, ele antigamente era feita a destinação em lixos industriais. Hoje, com o projeto Rede Recostura, a Renova faz a doação para as entidades que reaproveitam esse material. Automaticamente a Renova não gera o resíduo e a Renova participa de um projeto social. Para nós é uma grande satisfação participar desse projeto, pois além de gerar sustentabilidade para o nosso negócio, né, ele traz também o resultado para as entidades que usufruem desse trabalho. Além desta importante parceria com a Renova, o SESC busca parceiros que possam contribuir com a capacitação e aprendizagem para fortalecer o empreendedorismo social, contribuindo assim para a geração de renda de cada grupo participante. Nasceu assim a parceria com o SESOL. A economia solidária é uma nova forma de se repensar a sociedade, onde não tem como sendo da sociedade o lucro, mas sim a solidariedade humana e a preservação do ser humano. E aí, a partir disso, pensa-se em trabalhar com grupos, e esses grupos com outros princípios, novas formas de se pensar, com princípios de autossustentação, democracia, participação coletiva, cooperativismo, consumo consciente, preço justo, são princípios que vão norteando e dando forma de como o grupo vai se comportar no mercado. Uma nova forma de se pensar, onde a participação coletiva é fundamental. O processo de formação é fundamental em qualquer vida do ser humano. É a educação que torna o homem com consciência política. Não adianta só garantir os produtos, se não garantir uma forma como os grupos vão ter autonomia fora. Porque você dá o peixe, mas não ensina a pescar. E a formação é esse lado complementar. Se dá o peixe e ao mesmo tempo ensina a pescar, para que amanhã outros grupos venham fazer parte dessa parceria e os grupos que estão sendo incubados ganhem autonomia dessa parceria. O SESOL, nessa parceria com o projeto Mesa Brasil SESC, cremos que é possível fazer uma formação continuada e com bastante profundidade com os grupos de economia solidária. Uma parceria sistematizada, onde o SESC garante a infraestrutura, a convocação dos grupos, a confecção de apostila, o SESOL com a formação, faz que inclusive os grupos vejam que é possível fazer um trabalho em conjunto, onde os parceiros garantam uma infraestrutura mínima e cumpram seu papel, que é a formação de boa qualidade. Os encontros da rede são dinamizados pela troca de experiências e opiniões do grupo, sempre de forma democrática, participativa e com respeito às contribuições de todos os envolvidos. Meu nome é Maria Júlia Santana Cruz, sou da Rede Produtora da Bahia, faço parte do grupo TC Arte. A Rede Recostura é uma rede socioambiental de geração de renda. Ela ajuda nos grupos, na geração de renda, na conscientização do meio ambiente, né? Ela está produzindo os produtos para se autossustentar. Está trazendo também benefício pela união do grupo, ela está trabalhando mais unida. Esse trabalho em rede serve para que as mulheres, as produtoras, tenham uma autossustentação, que eu me sinto realizada em estar construindo algo com as outras pessoas, com os outros grupos, na confecção das peças, nas decisões em equipe, a importância também do trabalho social, a parceria. A importância da Rede Recostura para a DABA, Associação dos Artesãos da Bahia, e o Bom Bocado, que é uma instituição que é situada no Engenheiro de Federação, ela é de grande valia, porque através dos ensinamentos que é dado aqui no Rede Recostura, eu dei uma oportunidade de estar levando para a comunidade esses ensinamentos, dando condições de geração de renda, onde as pessoas, familiares, possam ter o seu sustento. Que o mais importante é que tudo comungando, né, com só ideal, que é a rede solidária, né, e com isso você troca ideias com as pessoas, né? Troca conhecimento, você se enriquece, né? A cada encontro você se enriquece. E esse é o grande significado do Rede Recostura para mim. Então, através do SESC, né, que possibilitou a ter essa rede, né? Então, para mim, o SESC ele é assim de vital importância dentro do programa Rede Recostura.
O Recostura, não só para mim, como para todos nós que estamos aqui no grupo, ele está trazendo uma grande vantagem de capacitação, de uma confecção com bom acabamento. Então, isso é muito importante para cada uma de nós, dentro desse conhecimento, levar à frente a rede Recostura. Dentro do coletivo solidário, eu como responsável, revesti esse dinheiro em todos, onde nós já estamos participando das feiras livres, levando nossas confecções e praticando a área que nós trabalhamos de economia solidária, passando para os nossos amigos que dê continuação ao curso, porque nós vamos aproveitar bastante. A rede traz com ela um grupo de mulheres muito forte, muito guerreiras, que tem determinação, que sabe o que quer, que já tem um conceito de rede muito forte, que trabalha a criatividade com muito amor. São poucos os homens, porém os que estão também se envolvem muito, são muito solidários, é um pessoal muito feliz, que traz o nosso dia com muita harmonia. Então, para nós, que trabalha já há mais de 10 anos com a economia solidária, receber em 2011 a rede Recostura, foi o maior presente que nós recebemos esse ano. Quando eu conheci o grupo da rede Recostura, e foi aqui mesmo, nesse espaço onde nós estamos hoje, eu percebi um grupo que não sabia ainda como ia ser, onde é que a gente ia chegar. Estava bem no início do processo de formação, e foi uma formação muito densa. E aí, ao caminhar, até chegar o dia de hoje, eu fui percebendo o desabrochar e o empoderamento dessas pessoas. Teve uma dinâmica que nós fizemos aqui, uma das últimas que nós fizemos, onde nós perguntamos como foi o início a chegar aqui e o dia atual. E os depoimentos foram fantásticos. Aí eu comecei a perceber o quanto foi absorvido do conhecimento. Então, quando eu encontro essas meninas em outros espaços, que é buscando espaço de comercialização, vender seu produto, buscar um cliente, eu percebo nelas o quanto elas aprenderam durante o curso. E para mim, assim, o mais emocionante é perceber que as mulheres que eu conheci lá atrás não existem mais. Hoje são essas mulheres muito mais fortes, que sabem que tem outras parceiras do lado, que elas não estão mais sozinhas. E aí é o que eu acho que mais me emociona, é saber que todas vieram do mesmo formato, de locais periféricos, com dificuldade, com vários problemas pessoais, mas que quando chegam aqui, se transformam. E quando saem daqui, não sai igual. Então, é esse ganho que eu acho mais importante na economia solidária e no trabalho da rede, é perceber a transformação do indivíduo. Essas mulheres são outras, e essas mulheres vão transformar o mundo. SESC, através do programa Mesa Brasil e Sociedade Civil Juntos, buscando caminhos para a construção de um mundo com mais dignidade e justiça social. Eu estou aqui representando a Associação Ileaxeia Pandaodé de São Antônio de Jesus, onde já tem um projeto da economia solidária, que é o projeto Tecendo Renda, Cultivando Esperança. Eu gostaria de perguntar referente pela questão que nossa cidade tem o núcleo do SESC. E até hoje ainda a gente não ouviu sendo divulgado esse projeto, esse programa do SESC. Aí gostaria de saber a extensão, se essa extensão existe na nossa cidade também, porque a gente tem interesse de participar também. Principalmente que a gente já está com um projeto de costura, né? Que é corte, costura e modelagem, que tem tudo a ver com esse novo projeto também. Em Santo Antônio de Jesus, é uma proposta porque o SESC é novo. O SESC foi inaugurado ano passado, não, em 2010. Então, um SESC novo, é um polo novo. E nós temos no programa Mesa Brasil a proposta de abrangência, né, de trazer para onde houver unidade de SESC, trazer o programa Mesa Brasil, ou como forma de equipe, ou com a equipe, com o programa
instalado, ou a equipe de um município que tem a SESC mais próximo, que a gente faça essa área de abrangência. Então, tem essa proposta de atendimento aqui em Cruz das Almas e lá em Santo Antônio de Jesus, né, de fazer esse trabalho com as entidades que prestam serviços socioassistenciais, mas estamos também nos reordenando para atender logisticamente essas duas unidades. Hoje, o programa Mesa Brasil na Bahia tem em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Esses dois municípios vão ser atendidos pela equipe de Feira de Santana, que é a área de abrangência. Certo? Eu fiquei um pouco em dúvida sobre a questão da comercialização, que nos projetos de geração de renda, é um dos grandes gargalos, né? Onde muitas vezes a gente faz as coisas, fica tudo bonito, até bem feito, só que na hora de comercializar a gente esbarra em uma série de dificuldades, em canais que já estão estruturados que a gente não consegue acessar, em diversos problemas de distribuição e tal. Eu gostaria de saber, você falou que eles fizeram uma série de produtos para o SESC, mas eu não entendi muito bem como está sendo a comercialização desses produtos, quais são os canais que vocês estão utilizando e se isso está dando resultado, qual é a sua avaliação sobre como vocês estão fazendo. Eu sou Selma Glória, sou estudante do curso de Tecnologia Social e a minha pergunta acho que vai nesse mesmo sentido da questão da comercialização. A gente que acompanha mais de perto os empreendimentos econômicos solidários, a gente percebe que um dos desafios maiores ainda está no campo da comercialização desses produtos. Se a gente analisar direitinho, eu acho que o mercado para comercialização de alimentos ele tem se expandido muito, né? Principalmente com a comercialização para o PNAE, para o PAA e a inserção em outros mercados também, né? Mas, assim, a comercialização de artesanato é ainda um desafio muito grande. E aí vem algumas ideias de comercialização a partir de redes, a partir não sei, outros canais de comercialização, mas que talvez esses empreendimentos eles não estejam tão acessíveis. Então, eu queria saber assim, se vocês do SESC, quando pensam nesse apoio ao pessoal, na produção de artesanato, se vocês também procuram identificar no mercado ou ajudar esses empreendedores e empreendedoras a identificar no mercado outros canais de comercialização. Aí, por exemplo, está vindo tipo a Copa 2014, e aí existe alguma proposta abrangente que esses empreendimentos eles vão poder comercializar, já tem espaços pensados, alguma estratégia de comercialização nesse sentido? O que é que vocês têm pensado em relação a isso, ou criado parcerias também, principalmente com o artesanato? Bem, a proposta, que é o grande gargalo também, a proposta da comercialização é legítima, mas é um grande gargalo esse escoamento do produto. O SESC viu como potencial cliente a rede, mas o SESC não utiliza sempre esta demanda. Então, qual é o objetivo mesmo? É empoderar, é buscar parceria com essas feiras, com essas fontes de escoamento dos produtos. Em relação à Copa, em relação nós, assim, como as instituições, elas não se mobilizam para só fazer isso, porque elas já têm na base as suas competências institucionais, as suas demandas institucionais. Então, é um desafio do programa, enquanto articulador desse processo, é o fortalecimento mesmo, é trazer, estimular para uma cooperativa, estimular para a formalização desse grupo, para que ele possa participar de editais, para que ele possa, como rede, como grupo, como cooperativa, se profissionalizar. Nessa caminhada, a gente ainda está preso nas nossas demandas institucionais e fazendo isso como agregador de renda, como um agregador de recurso. Mas ainda não há uma organização enquanto cooperativa. Tem a proposta do associativismo, que é o que eles fazem. Do cooperativismo ainda não, porque se esbarra também uma outra dificuldade que eu falei anteriormente, que é da instituição dispor de uma pessoa para fazer só isso, ou a instituição abrir a sua natureza enquanto estatuto social para poder ampliar.
mas é uma caminhada, é uma proposta, inclusive o fortalecimento. O grupo tem como desafio, como propostas, ampliar para que possa participar desses espaços. Em relação à comercialização, são em feiras, em bazares, em brechóis, são nos espaços onde o artesanato se comunica. Nós vamos agradecer a Claudine, né, a contribuição que ela deu no seminário, e aí a gente vai chamar também para a gente dar continuidade com os relatos de experiência. Tem vários empreendimentos que estão participando desse seminário e assim a gente achou bacana que esses empreendimentos contassem um pouco da sua história, né? Como que foi essa trajetória e como é que eles chegaram, né, nesse patamar de organização, como é que eles conseguiram se estabelecer, porque já que é uma tecnologia social, significa que a experiência desses empreendimentos pode ser reaplicada, né, em outros espaços, atendendo aí a demanda e a necessidade dos sujeitos. Então, a gente vai ouvir agora o relato de experiência da Rede Gold Visão Mundial e também de empreendimentos de espaço solidário da CESOL. Gostaria de convidar aqui a representante da Rede Gold Visão Mundial para contar um pouquinho dessa experiência para a gente. Meu nome é Caliane, eu sou coordenadora do projeto Redes, que trabalha com a metodologia Gold. Diante de todo esse contexto que foi colocado anteriormente, né, pelo pessoal do Mesa Brasil, que envolve a questão da economia solidária, né, do fortalecimento de associações de cooperativas, a Visão Mundial, que é uma organização que eu vou falar daqui a pouco mais sobre ela, né, pensou no projeto Redes, que trabalha com a metodologia Gold, que Gold significa Grupo de Oportunidade Local e Desenvolvimento. Então, a ideia foi, né, como desenvolver uma tecnologia social que empoderasse as pessoas, trabalhasse a autoestima, a economia solidária e ainda desenvolvesse um processo de educação financeira, garantisse acesso a crédito ilimitado, com os juros que você quiser, no valor que você pode pagar, para o fim que você desejar, para emergências, investir em algum empreendimento, enfim, para o que a pessoa tiver necessidade, né? E aí que surgiu a ideia do Gold, né? Grupo de Oportunidades Locais e Desenvolvimento. Então, no que é que consiste essa tecnologia social, né? Vamos entender um pouco mais. É um grupo de pessoas que se conhecem, moram perto e se juntam para se ajudar, poupar e melhorar suas vidas, né? Debate os problemas do grupo e da comunidade, inicia um processo de educação financeira, cria o seu próprio negócio, individual ou coletivo, né? E aí, o que é que acontece? Como é que funciona, né, esse tal de Gold? Ali temos um exemplo, né, bem ilustrativo, para ficar ilustrativo o entendimento, que, volta aí um pouquinho. Uma pessoa, né, digamos, ela sozinha ali, tristinha, o bonequinho triste, né, começa a poupar R$2 por semana. A ideia é a seguinte: a pessoa sozinha, triste, poupando R$2 por semana, né, resolve, não, eu estou gastando muito dinheiro com besteira, então eu vou poupar R$2, vou guardar. E uma pessoa num grupo começa a poupar 2. Uma não, 10. A ideia é que o grupo seja formado por membros, por 10 membros até 20, no máximo 20, né? Então, cada pessoa desse grupo vai se reunir semanalmente e colocar R$2 na poupança. Então, a pessoa sozinha poupa 2 e 10 pessoas poupa quanto? R$20. Então, a ideia é que esse grupo poupe R$20 toda semana. Então, o que é que acontece? Vamos lá. Vamos ver a diferença entre o Gold, né, você poupando coletivamente, e você poupando sozinho. Então, na primeira semana, o Gold consegue poupar 20. E a pessoa sozinha, 2. Na segunda semana, o Gold já poupa 40. E a pessoa sozinha está poupando 4. E aí vai. Terceira semana, 60. E a pessoa sozinha, 6. Quarta semana, 80. Quinta semana, então. Quando chega na quinta semana, com um mês de reunião, o grupo empresta R$90, porque ele tem 80 mais 20 da poupança, forma 100. Então, tem um membro que tem uma necessidade de um empréstimo. Eu quero um empréstimo para poder comprar material para investir no meu negócio. E R$90 dá. Então, toma R$90 emprestado no grupo. E aí o grupo fica com R$10 no caixa. E aí segue as reuniões, né? Pode passar. Só que há um detalhe. Esse empréstimo de R$90, ele tem uma taxa de juros de 2%.
E aí, essa pessoa que tomou esses R$90, ela vai pagar 2 parcelas de R$ 46,80, né? Porque faz o cálculo de 2% em cima dos R$90 que foi tomado emprestado. Então, a vantagem é que esse recurso vai voltar para o grupo, né, no formato dos juros, e o dinheiro que foi emprestado do coletivo também vai beneficiar a pessoa. E aí segue. Na sexta semana, o grupo tinha os 10, mais os 20, volta a ter 30, e a pessoa lá triste, sozinha, só tem 12. Na sétima semana, 50, e a pessoa 14, na oitava, na nona. Então, na nona semana, 2 meses de Gold formado, se reunindo semanalmente, fazendo a poupança. Então, o que acontece? O Gold, ele tem R$70 da semana anterior, mais R$20 poupado da semana seguinte, e mais os R$ 46,80 que Dona Joana tomou emprestado há um mês atrás. Então, o Gold, vai lá, fica com um total de R$ 156,80, né, para poder emprestar novamente. E aí, pode passar. Vem aí a questão, né? E se eu quiser poupar mais além dos R$2? Porque esse valor ele é estabelecido pelo grupo. O grupo tem autonomia para decidir quanto eles querem. Nós temos grupos hoje que poupam R$20 por semana, grupos que poupam 50 centavos. Então, isso aí vai depender da condição financeira de cada membro, né? Então, tem a poupança fixa, que, diante do exemplo, é R$2, mais a poupança especial. O que é a poupança especial? É um valor a mais que você pode colocar e que essa poupança vai ser sua. Quando você resolver sair do grupo, você leva. E mais a caixa de eventos, que a ideia da caixa de eventos é, como o nome já diz, proporcionar eventos, um transporte, né, para que não seja necessário mexer na poupança fixa e nem na especial. Então, como é que se tem o controle dessa poupança, né? O projeto disponibiliza uma caderneta de poupança individual, que é uma cadernetinha que tem o saldo, quanto você poupou, o dia da reunião, quanto que você tomou emprestado, quanto que entrou e saiu de juros. O livro de registro, que o projeto também cede. E aí, nesse livro, é como se fosse uma ata, mas ele é bem dividido para que a pessoa siga o passo a passo. Nesse livro contém o juramento do Gold, que é o grupo que constrói. A gente sugere mas o grupo constrói para ficar uma coisa mais lúdica, né? Os detalhes individuais dos membros, que é quanto poupou, quanto deixou de poupar, né? Tudo direitinho anotado. O passo a passo das reuniões, porque a gente tem um modelo que o grupo também segue se quiser, porque o grupo tem autonomia. O registro de comparecimento, para poder analisar se aquela pessoa é assídua, se na hora do empréstimo realmente, né, serve como uma forma de avaliação. Se é necessário, se ela precisa, se ela tem condições de receber esse empréstimo a partir da análise das presenças. Os detalhes financeiros individuais, que é onde tem os saldos, juros, os empréstimos, anotações das reuniões, né, da reunião. E aí, nessa parte de anotação, o grupo escreve tudo que foi discutido, todas as decisões tomadas, né, sobre a comunidade, sobre o Gold, sobre outros assuntos, né, funciona como a ata da reunião. E a parte da poupança e empréstimos internos, porque esse empréstimo só pode ser realizado para quem é membro do grupo. E o resumo financeiro, porque aí a ideia é que todo mundo seja um processo bem claro para que todo mundo possa compreender o que é que está acontecendo, quanto é que entrou de poupança, quanto que saiu, quanto que foi emprestado. A questão dos empréstimos. A prioridade, porque às vezes tem 2 pessoas que querem um empréstimo, então o grupo tem que decidir de quem é a prioridade, né, para ter um empréstimo. Aí, como é que nós trabalhamos com a questão da formação e acompanhamento desses grupos? Trabalhamos com a equipe de ADGs, que significa Agente de Desenvolvimento de Gold, né? O ADG, ele geralmente vai à comunidade, forma o grupo, capacita na metodologia, instrui como é o preenchimento do livro, né? Essa questão metodológica, e faz o acompanhamento semanal das reuniões, até o momento em que o grupo consegue se reunir só, e aí seguir adiante. Aí o ADG já não precisa mais ir toda semana, ele vai lá de 15 em 15, uma vez no mês, porque às vezes o grupo tem uma dúvida de cálculo de juros, né? Qualquer coisinha assim, o ADG está sempre presente. Mas a ideia é que o grupo possa ter autonomia e caminhar com as próprias pernas, né? Aí a gente oferece também a formação metodológica, explicando o que é a metodologia, a doação do material pedagógico, que consiste no livro de registro e nas cadernetas de poupança, e estamos em busca de parcerias, né, com instituições, associações, igrejas, terreiros, sociedade civil, né, quem estiver interessado. E com o processo de voluntariado. Qual é a ideia? A Visão Mundial faz a parceria com a instituição ou com o voluntário,
e repassa um valor para a manutenção desse grupo, para que essa pessoa possa manter o grupo ou a instituição. Porque algumas instituições já têm grupos formados e outras ainda têm o interesse de formar. Então, a Visão Mundial apoia nesse sentido, né, da manutenção do grupo por um período de 4 meses, que é o tempo que a gente acha que dá para o grupo caminhar só. Então, a organização executora, que é a Visão Mundial, que é uma organização não governamental, né, cristã, que tem um foco nas crianças, né, trabalha com o processo de apadrinhamento, de PDA, que é Programa de Desenvolvimento de Área. Lá em Salvador tem um PDA no bairro de Cajazeiras e um no bairro do Uruguai. E aqui no interior tem Valença. Né, então, o PDA trabalha com esse processo de apadrinhamento de crianças. Só que, além do apadrinhamento de crianças, a Visão Mundial também acredita que é possível transformar a vida das crianças a partir dos adultos, a partir dos pais. Então, por isso tem esses projetos, como no caso do Projeto Redes, que é um projeto especial. Né? Nossa área de impacto. O projeto está presente nos estados do Nordeste, né, e no norte de Minas Gerais. Aqui na Bahia ele tem 1 ano de execução, mas em outros estados ele já está com 3 anos. Né? A sede da Visão Mundial é em Recife, então lá também acontece o projeto, em todos os estados, né, do Nordeste. Aí tem uma foto do grupo Unidas Venceremos, porque cada Gold tem seu nome, elas criam as suas regras, né, tem a autonomia delas. Então, esse grupo é Unidas Venceremos, que se reúne no Uruguai, na Associação de Santa Luzia. E elas estão assim, super empolgadas com a ideia de criar uma cooperativa de acarajé. Porque tem uma das mulheres do grupo que é baiana de acarajé e que assim, convenceu, né, tem um discurso muito bom no sentido de mostrar que ela conseguiu construir a família dela, construir casas, criar os filhos, tudo através do acarajé. Então, ela fez uma oficina de acarajé com as mulheres do grupo, tudo isso com o custo do dinheiro do Gold. E aí a ideia é que elas criem, elas estão tentando se organizar para poder criar essa cooperativa. Ali é um outro grupo, o Grupo Esperança, que tem 3 membros aí fora, na barraca, que são artesãs. Foi um dos primeiros grupos que surgiram lá em Cajazeiras, na comunidade de Jaguaripe. Aí estão elas com a cadernetinha de poupança. E é isso, né? A proposta foi apresentada. Qualquer dúvida, esclarecimentos, estarei à disposição. Quero agradecer ao convite por poder estar apresentando a metodologia aqui e dizer que é isso. Né? Muito obrigada pela atenção. Parabéns ao Grupo Gold e muito obrigada pela participação de vocês no evento. Agora, quem vai fazer o seu relato de experiência é o Empreendimentos de Espaço Solidário da CESOL. Eu sou Antônia Mascarenhas, de Feira de Santana, da Associação Comunitária Cidade Nova. Na CESOL, em Salvador, nós estamos, o grupo da Cidade Nova está junto com o grupo da Lagoa Salgada, do bairro do Sim, e também o grupo do Alto do Papagaio, Associação Comunitária do Alto do Papagaio. Funciona da seguinte forma: nós damos plantão na loja a cada 15 dias. Gente, a experiência é maravilhosa. Além da troca de experiência, dos conhecimentos que nós adquirimos por lá, nós somos os donos do nosso próprio negócio. Chegamos cedo na loja, arrumamos a loja, porque lá não tem funcionário, não é? Tem o funcionário que arruma o prédio, né? Mas somos nós quem arrumamos. Tudo aquilo ali é nosso, é uma loja, gente. Nós temos que ver os nossos produtos e o produto do colega como um todo, porque é uma loja solidária, onde todos vão vender. Se não vender a mercadoria da gente, vende do colega. Então, é muito, muito boa assim essa experiência, porque a gente conhece pessoas de vários bairros, de várias cidades, não é? E nós já estamos há 2 anos, porque tem a chamada pública que eu vou deixar para a Disseu falar sobre isso. Como a colega aqui falou do espaço solidário, que não é um espaço somente para comercializar, é um espaço onde nós aprendemos a lidar com o outro, a trabalhar coletivamente, que é um dos princípios da economia solidária. A gestão do espaço é toda feita pelos empreendimentos, o caixa é feito por empreendimentos. Então, nós temos a autonomia, né, da autogestão, que tanto que a gente se fala de autogestão na economia solidária, em muitos lugares não se aplica, mas lá a gente tenta
é difícil, não é nada fácil, mas nós tentamos fazer com que as coisas aconteçam realmente como elas devam ser na economia solidária. É trabalhar com o coletivo, para o coletivo. Além da comercialização, nós temos também a formação lá no Espaço Solidário, que é dada para os grupos. Além dos plantões, tem também um dia que é tirado só para a formação. E no CESOL a gente tem um acompanhamento, porque como está tudo no mesmo prédio, a parte de baixo é o espaço onde fica a loja, e no segundo andar tem os profissionais, como tem contador, tem advogado, para tirar as nossas dúvidas. Então, tudo isso faz com que os nossos produtos melhorem, a comercialização, que é um grande gargalo nosso, temos onde escoar esses produtos, que antes mesmo a rede que eu participava tinha dificuldades em tais quantos produtos. Então, nós participamos da chamada pública, na concorrência, fomos selecionados, e estamos lá há quase um ano. A Rede Assol possui 22 grupos na região metropolitana de Salvador. Desses 22, 10 grupos estão expondo lá no Espaço Solidário. Então, toda segunda-feira, ou pouco ou muito, nós vamos lá e tem alguma coisa lá para a gente receber. Não é isso? Então, tudo isso é de uma importância tamanha para a gente. E seria bom se outros municípios também tivessem um espaço tipo o Espaço Solidário, para que os grupos comercializassem, porque muito lugar só depende de feira, e feira não dá o ano todo, né? Por exemplo, mesmo quando tem tempo de chuva, não vende nada. Então a gente procura espaços fechados, mas geralmente o espaço fechado é pago. Tem feiras em Salvador que é R$100 em faculdade. Agora imagine, você pode pagar R$100 para ir para a feira e não vender 50. Tendo um espaço como o CESOL, que é do Estado, a gente não tem a despesa com energia, nem com luz, energia e luz é a mesma coisa, desculpa. Não tem despesa com água, não é isso? A gente só faz o quê? A autogestão, a gente arruma a loja, limpa, cuida, né? E atende aos clientes. E aprendemos também a atender os clientes, porque a gente recebe essa formação também, de atendimento ao cliente. Então, para a gente estar participando do Espaço Solidário é importante, porque além de comercializar, como eu já falei, a gente aprende a lidar com o outro e fazer uma autogestão, uma gestão coletiva, onde vários grupos, no caso aqui, eu sou da Rede Assol, aqui é da Lagoa Salgada, aqui é da DABA. Geralmente é assim, fica um de cada grupo, um de cada associação no plantão. Mas eu não posso induzir um cliente a vir comprar o meu produto e não comprar o de Antônia. A gente tem que fazer um atendimento com o cliente indiferente, sem dizer, esse produto é meu, leve esse aqui. Não. A gente está lá, vende de todo mundo por igual. Não tem esse negócio de estar tentando ser mais esperto, não. A formação com os grupos já é exatamente para isso, fazer esse trabalho sempre coletivo, sem estar querendo prejudicar ninguém e de uma forma mais prática e coletiva. Eu gostaria até que, como tem agora, vão surgir em alguns territórios a OS, nossa colega Ludmila já citou aqui, eu acredito que com essas OS, que vai ser, a autogestão vai ser das entidades civis, a contratação vai ser pelas OS, que é um tipo de centro público. Eu acredito que vai se expandir mais esse tipo de espaços solidários, e aí vai estar favorecendo mais a outros territórios. Obrigado. Meu nome é Lourdes, sou associada da Associação dos Artesãos da Bahia, a DABA, e estou na CESOL já há uns 4 anos. Hoje eu sou responsável pelo setor financeiro de lá. Então, o que é o setor financeiro nosso? Não é um bicho de 7 cabeças nenhum, mas toda terça-feira a gente tem que estar com o dinheiro de cada artesão separadinho para entregar. Então, como funciona? Durante a semana é vendido, tudo é colocado em uns mapas, tudo etiquetado, todos os produtos têm o seu artesão que colocou o produto lá. Então, a hora que vende, passa para a minha mão, e eu aí faço o mapa de venda de todos os artesãos separados.
coloco por associação, porém com o nome de cada artesão. E esses artesãos, na terça-feira, vão lá e recebem o seu dinheirinho bonitinho, toda semana, sem problema, graças a Deus. Então, o Espaço Solidário realmente funciona. Na hora que se quer, se faz. Lá, na hora que entramos lá, deixamos de ser um para ser todos. Lá ninguém é dono de nenhum produto, é como o Disseu falou, o produto é de todos, todos têm por obrigação vender o produto de todo mundo. Então, graças a Deus, eu me sinto muito bem lá. É um lugar onde a gente aprende realmente a trabalhar vendo os outros todos, não trabalhar só para si, só olhando para o umbigo, não, a gente passa a enxergar melhor. Então, graças a Deus, está lá e meu trabalho, graças a Deus, também está dando certo. Na nossa venda, o que é que faz? Nós precisamos comprar material para a loja, ou seja, o que é esse material? É o material da loja, sacolas, durex, essas coisas que precisamos para vender ao cliente. Então, o que é que se faz? Nós temos um cartão de crédito também e é descontado 15% de todas as vendas. 9% fica no fundo, tira o percentual do cartão. Caso a venda tenha sido feita à vista, a gente só desconta os 9%. Caso não, aí desconta o percentual do cartão, baseado em cartão de débito, tem uma taxa, cartão de crédito, crédito dividido, cada um tem uma taxa separada. Então, de início, tiramos os 15%. Mas, muitas vezes, se não usar os 15% todo, é devolvido o restante ao artesão, só fica o que realmente é necessário. Lá se trabalha com toda honestidade e clareza, graças a Deus. 17 grupos de acessório, mas graças a Deus está tudo indo bem. De município diferente, não é tudo de Salvador, não. Tem de Salvador, de Feira, né? Catu, Camaçari, Abrantes e por aí vai. Cada hora chegando mais. Eu quero fazer uma complementação. O cartão de crédito é o seguinte. Não é um cartão, a loja não tem cartão. A cada 3 meses é uma máquina que é de uma pessoa. Por exemplo, Lourdes tem uma máquina, emprestou para o Espaço Solidário durante 3 meses. Aí, quando terminou esse prazo, passa para outra pessoa que tem o cartão, vai emprestar para o Espaço Solidário. Então, a cada 3 meses, vai trocando a máquina. Porque se não tiver essa máquina, a gente não vai vender muito, não é? Então, parabenizar os empreendimentos de Espaço Solidário da CESOL pela participação no evento e também aproveitar e agradecer a todos os empreendimentos que estão participando desse nosso primeiro Seminário Nacional de Tecnologia Social e acreditamos que esse é o primeiro de muitos outros que virão. Agradecer a participação de todos vocês nesse primeiro dia, que a gente está partilhando dessas experiências. E, a partir disso, a gente percebe que uma outra economia ela é possível, né? Uma economia que tem na sua proposta solidariedade, sustentabilidade e emancipação dos indivíduos, dos sujeitos de direito. Eu sou Israel. Eu achei muito interessante a metodologia de Gold, interessante. E eu conheço um pouco do trabalho da Visão Mundial, eu acho que vai na linha de microfinança, microcrédito, e trabalha com capital de giro para pequenos empreendimentos. Não ficou bem claro para mim na sua apresentação de que forma, quais são os critérios para participar desses grupos. Esse recurso é para aplicar na atividade econômica, a pessoa que pega, ele deve ser aplicado para desenvolver alguma atividade econômica ou apenas para crédito pessoal mesmo, de que forma? Um primeiro elemento, porque todos os grupos sempre, pelo menos lá no Rio Grande do Sul, tem 3 problemas básicos. Assessoramento técnico, acesso a crédito e comercialização. Do ponto de vista da comercialização, tem 2 coisas que eu acho que é bom a gente tentar trabalhar, que a gente está tentando trabalhar lá também. A primeira delas é a seguinte, é conhecer o perfil e o comportamento do consumidor específico da economia solidária. Sabe, isso pode ser feito através de pesquisa do pessoal, por exemplo, que vai na loja, né, do pessoal que participa da feira, né? Quer dizer, quem é o consumidor que compra produto da economia solidária? Por que ele compra? Quando que ele compra? Até quanto ele está disposto a pagar? Por quê?
Porque uma vez que a gente consegue identificar esse perfil e estudar o comportamento do consumidor solidário, que não é igual ao comportamento do consumidor convencional, às vezes, normalmente as pessoas, elas são consumidoras convencionais para algumas coisas e consumidoras solidárias para outras. Então, identificar esse perfil é muito importante, porque ele permite que a gente estruture os espaços de comercialização de acordo com esse perfil. E um segundo elemento é a questão da variedade de produtos que a gente oferece dentro de cada espaço de comercialização. Se a gente for num supermercado comum, né, a gente vai encontrar, por exemplo, além de comida, a gente vai encontrar artesanato, vai encontrar roupa, vai encontrar um monte de tipo de produtos. Então, talvez seja o caso da gente se perguntar se os espaços de comercialização, por exemplo, de artesanato, eles não poderiam ou deveriam pensar em incluir a comercialização de produtos de outro tipo. Por exemplo, daquele mercado que eu falei que a gente assessora lá em Pelotas, os carros-chefes são pão e hortifruti grangeiros. Mas tem lá artesanato, roupa. Então o que acontece? O pessoal vai lá, entendeu, para comprar alimentos, e aí tem lá o artesanato para levar, e leva. Né? Então e aí o que acontece? Quando se trata de cobrir os custos fixos, o aluguel do prédio, água, luz, né, equipamento, isso tudo fica mais diluído, porque a comercialização ela é feita de maneira mais ampliada. Mas eu não sei como é que o pessoal está vendo, está pensando essas coisas aqui, eu não sei se já estão discutindo, se estão conversando sobre isso, e eu deixo aqui então esse questionamento, digamos assim, a questão que o Henri tinha levantado também, a questão da exportação desses produtos, por exemplo, né, para países vizinhos. Trazer produtos também, lá nós estamos vendo o quê? Lá no Rio Grande do Sul. A gente não encontra azeite de oliva aqui no Brasil, né, produzido por empreendimento de economia solidária, mas na Argentina, que ali do lado, tem. Então estamos discutindo a coisa do azeite de oliva. Né, e alguns outros produtos, suco de pomelo. Pomelo é uma fruta típica do Uruguai e da Argentina, também não tem no Brasil, mas é bastante apreciada lá no Sul. Então, essas coisas a gente está vendo por lá. A proposta é que os empréstimos sejam feitos para investir em algum empreendimento. Só que tem duas prioridades de empréstimo. A primeira é para necessidades básicas, porque às vezes tem pessoas que necessitam de 20, 30 reais para comprar um gás, um remédio, e não tem de onde tirar, então elas podem sim recorrer ao grupo. E a segunda possibilidade é para investir em algum empreendimento. Então a gente trabalha muito essa ideia, né, de que você pode pegar 20 reais emprestado num grupo e de repente comprar coco e açúcar e fazer cocada e vender e gerar uma renda para você, para sua família, e devolver o empréstimo ao grupo. Para ingressar, basta sentir a necessidade, a vontade de participar, reunir as pessoas e me convidar ou convidar uma ADG para ir lá apresentar o projeto. Não tem critérios de adesão, é só se conhecer mesmo, ter afinidade. A ideia é que essas pessoas se conheçam. Então, a partir do momento que você conhece um grupo de pessoas, que você tem essa afinidade, você vai formar o seu grupo, né, independente. Você forma o seu grupo, a gente aplica a metodologia, e aí tem algumas pessoas que colocam o risco do empréstimo e tal, de não receber o pagamento, mas assim, a proposta é que essas pessoas se conheçam justamente para tentar evitar esse problema. E assim, a gente coloca muito bem para o grupo que uma coisa é você dever a uma pessoa e outra coisa é você dever a 20. Então, tem um grupo lá na comunidade do Calafate que as mulheres decidiram nas regras em colocar quem atrasar e quem não pagar o empréstimo, que vai botar uma faixa na comunidade do Calafate. Fulana é caloteira. Então, é uma forma de garantir. E os próprios grupos vão... ninguém vai querer dever, né? Então, elas vão criando as estratégias.